Olá a todos. Hoje temos como convidada a Fernanda Drummond, que é chefe de operações na Gapminder, tem um mestrado em Estudos do Desenvolvimento. Eu aqui coloquei Estudo de Desenvolvimento / Estudo sobre Desenvolvimento, porque não tinha a certeza da nomenclatura, com um background em Relações Internacionais. Olá Fernanda, bem-vinda ao programa, tudo bem? Olá, muito obrigada, tudo ótimo. E com você? Está tudo bem também, muito obrigado. Ora, portanto, hoje vamos falar então sobre a Gapminder, que é uma organização que eu admiro muito, por causa do trabalho que tem feito em termos de promover factos, digamos assim, acerca do desenvolvimento e do progresso humano. Portanto, para começar, eu acho que é importante, até porque as perguntas que eu vou fazer vão incidir muito sobre isto, é importante esclarecer um tópico, que é o seguinte: o Sr. Hans Rosling, em vez de dividir, como as pessoas fazem comumente, os países e a humanidade entre os países ricos ou os desenvolvidos e os países pobres ou os subdesenvolvidos, ele usa 4 diferentes níveis de acordo com os rendimentos que as pessoas oferem. Pode explicar em que é que consistem esses 4 níveis e porque é que faz mais sentido falar das coisas de acordo com esses 4 níveis? Claro, sem problema, será um prazer. Bom, primeiro eu espero que o modo como eu falo seja fácil de entender. Vocês estão vendo que eu falo português brasileiro, então eu vou usar as palavras que eu sei do jeito brasileiro. Como você diz rendimento, mas quando eu estou explicando eu fico muito entusiasmada e eu acabo dizendo renda. Então quando eu dizer renda per capita, por exemplo, é rendimento. Tá? Sim, não há problema, não há problema. Ok, então tá, bom, o Hans passou um bom tempo da vida dele, muitos e muitos anos, quase 20 anos, trabalhando tanto em países ricos como em países mais pobres, como Moçambique. Ele é daqui da Suécia, ele era, né, daqui da Suécia, nasceu em Uppsala, aqui no centro da Suécia, e ele como médico, ele trabalhou como médico clínico geral durante muitos anos e também como pesquisador, e depois de um tempo, ao perceber que as pessoas não sabiam muito bem, não entendiam muito bem como é a vida em países mais pobres, ele decidiu passar a informar mais a população sobre como é que as pessoas vivem em outros países. E ele começou a perceber isso, a gente percebe, eu percebo isso também, que a gente tem, nós que estamos em países mais desenvolvidos, a gente tem a mania de olhar para países mais pobres e achar que eles são todos iguais, que uma pessoa que vive com uma renda média, ou uma pessoa renda média baixa, é pobre, e a gente compara essas pessoas pobres com aquelas que vivem em pobreza extrema, em extrema pobreza. E a gente acha que é todo mundo pobre, então está todo mundo no mesmo bloco, digamos, no fundo do poço, tudo igual. Sendo que, na verdade, as pessoas que vivem em extrema pobreza são paupérrimas, elas não têm condições nem, por exemplo, de comprar um sapato. Eles vivem com um chinelo ou de pé descalço. São pessoas que vivem na zona rural, são pessoas que a gente tem muito pouco contato. É muito difícil ter acesso a essas pessoas. Então, uma pessoa que vive com $1 por dia é completamente diferente de uma pessoa que vive com $10 por dia, por exemplo. E para a gente que está aqui vivendo com muito mais do que $100 por dia, a gente acha que é todo mundo pobre, mas não é. Então, o que a gente fez foi tentar entender por que o Banco Mundial divide os países em países de renda baixa, renda média baixa, ou renda média alta, ou renda alta. Essas são as 4 classificações do Banco Mundial. E a gente percebeu que essa é uma boa maneira de dividir o mundo, porque dá uma como diz, não é bem de dividir o mundo, é uma boa maneira de colocar certa classificação nos países. Porque ajuda a entender que um país que está, por exemplo, como o Nepal, que está no nível 1, é um país de renda muito baixa, é muito diferente a vida lá da vida do país em si, o que ele tem que fazer para progredir, é muito diferente, por exemplo, do Brasil, que é a renda média alta. Então, ou de Portugal, que é o que todo mundo diz que é país desenvolvido, né?
Então, colocar, aglomerar todos os países que não são desenvolvidos, todos como países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é um erro porque, como se diz, o estado da saúde, da educação, da economia destes países é muito diferente um do outro. Se eles são de renda baixa, renda média baixa ou renda alta. Então, eu vou dar um exemplo. Eu já vivi em países dos 4 níveis que a gente coloca, né, que a gente criou. Em vez de chamar dessa maneira país de renda baixa, média baixa, a gente acha que isso é essa nomenclatura muito grande. Então, na Gapminder, o próprio Hans Rosling criou, junto do seu filho Ulla Rosling e da Anna Rosling Runlund, eles criaram outra nomenclatura só para ficar mais fácil, que é nível 1, que são os países mais pobres, nível 2 são os países de renda média baixa, nível 3, renda média alta, e nível 4, que são os países ricos. Então, só para ficar mais fácil, a gente fala nível 1, 2, 3 ou 4. Eu já vivi no Nepal, que é renda 1, nível 1, né? Já vivi na Índia, que é o nível 2, que é um país que tem se desenvolvido muito nas últimas décadas, que tem um sistema de saúde muito bom, ainda tem muito que melhorar, mas ainda já é muito bom, que já tem pessoas milionárias na Índia. Eu já vivi também em país no nível 3, que é, por exemplo, o Brasil, e no nível 4, que são os Estados Unidos ou a sua própria Suécia. Eu vou encontrar aqui, a gente sempre mostra esses níveis nisso aqui, que se chama o pôster da saúde e da riqueza no mundo, que são essas bolhas. Cada bolha representa um país, e as bolhas maiores têm populações maiores, e as bolhas menores, populações menores. Então, o tamanho dessa bolha é o tamanho do país. E aqui a gente está mostrando a riqueza, a saúde do país, com a expectativa de vida, e aqui embaixo nós estamos mostrando a renda per capita do país. Então é assim que a gente classifica os países, para entender melhor qual é a condição de cada país no seu nível tanto econômico quanto de saúde. Certo. E agora 2 questões associadas a essa, que é, por um lado, e talvez assim as pessoas também fiquem a perceber, que fiquem com um novo dado acerca do progresso que tem havido num período muito recente da história. Neste momento, a maior parte da humanidade encontra-se não no nível mais baixo, mas nos 2 níveis intermédios, certo? No 2... E no 3, salvo erro, são 5 bilhões de pessoas que estão nesses 2 níveis, e depois temos 1 bilhão de pessoas no nível 4 e mais ou menos outro bilhão no nível 1, pelo menos de acordo com os dados que eu me recordo, que eu também li agora recentemente o Factfulness, portanto estava lá isso também, penso eu. Fico feliz em que você sabe esses dados, porque realmente isso é uma coisa que as pessoas no mundo inteiro não sabem, que a maioria das pessoas vivem no meio. No meio a gente quer dizer o quê? Tanto com nível de renda médio, quanto em países de níveis de renda médio. Realmente, os dados que você falou, de forma arredondada, estão certos. É apenas 1 bilhão de pessoas em países mais pobres, né, no nível 1, 1 bilhão no lado mais rico, que são os países de renda maior, no nível 4. Portugal está entre estes países no nível 4. E a maioria das pessoas no mundo estão, primeiro no nível 2 e depois no nível 3. 3 bilhões de pessoas no nível 2, 2 bilhões de pessoas no nível 3. Exatamente. E outra coisa também que acho que é importante as pessoas perceberem, que apesar de uma forma geral se poder dividir, ou se poder colocar cada país em termos de um dos níveis e poder classificá-lo dentro de um dos níveis, mesmo dentro dos próprios países, as pessoas variam ao longo dos 4 níveis, certo? Por exemplo, se formos a um país como a China, mas isto penso que acontece em todos os países, encontramos pessoas tanto no nível 1 como provavelmente também no nível 4, certo? Com toda certeza, tem toda a razão. Então, essa classificação de níveis de países nos níveis 1, 2, 3 e 4,
É uma classificação geral, pegando os dados do PIB, Produto Nacional Bruto, Produto Interno Bruto, per capita do país inteiro. Então, assim, são dados do país em geral, são dados generalizados. Mas quando a gente entra dentro do país mesmo e vai ver como é a distribuição de renda em cada país, a gente vê que realmente tem essa distribuição em todos os níveis de renda. Então, até dentro da China, como você falou, tem gente que vive no nível 1, gente que vive no nível 2, nível 3, nível 4, exatamente. E o que é mais interessante que nós notamos é que nós notamos tanto com os dados, com dados do Banco Mundial e da ONU, e também com essa ferramenta que nós criamos, chamada Dollar Street, é que não importa em que país as pessoas vivam, se elas são ricas, ou seja, moram no nível 4 daquele país, no nível, são as pessoas mais ricas daquele país, eles vão viver de forma muito semelhante a pessoas ricas de outros países também. O que importa, o que influencia mais o modo como a gente vive, é realmente a nossa renda, e não o país ou a cultura de onde a gente vive. Pois, exatamente, porque tem essa ferramenta, eu sei que a Fernanda gosta muito dessa ferramenta também que eu vi no website da Gapminder, em que se percebe que realmente, quando vamos analisar os mesmos parâmetros, por exemplo, a forma como as pessoas lavam os dentes, a escova que usam, o tipo de cama em que dormem, se usam um sanito ou não nas suas casas, etc, etc. Ao redor do mundo, obtemos fotografias semelhantes entre pessoas que se encontram no mesmo nível, mas em países diferentes, não é? Isso, exatamente. Isso foi uma coisa muito interessante que a gente descobriu com esse projeto, com essa ferramenta chamada Dollar Street. Nós não esperávamos isso. Deixa eu explicar o que é o Dollar Street, para você ver o tanto que é interessante. Nós imagine que todo mundo que você conhece, seu tio, seu avô, sei lá, seu cachorro, seu vizinho, todo mundo do mundo, ou então seu amigo que está lá na Índia, ou lá no Irã, todo mundo do mundo mora em uma rua. E essa rua, vamos falar em inglês, né, se chama Dollar Street. E todo mundo mora nessa rua, seus vizinhos são pessoas que têm um nível econômico parecido com o seu, as pessoas mais pobres vivem à esquerda, as pessoas mais ricas vivem à direita. Ou seja, quando você começa andando na rua, você vai ver só pessoas pobres, e à medida que você vai subindo a rua, as pessoas vão ficando mais ricas, você passa pela classe média baixa, classe média alta, e até chegar nos ricos e depois nos milionários. Então, onde você mora nessa rua é a sua renda. Vamos pensar, digamos assim, só para ter uma ideia, no seu salário. Pensa aí no seu salário, quem está ouvindo, pensa aí no seu salário. Aonde você acha que você moraria nessa rua? Mais para a esquerda, onde estão os pobres, mais para a direita, onde estão os ricos, ou mais ou menos no meio. Quando a gente compara... Pois não? Sim, eu pensei que não era uma pergunta retórica. Pronto, no meu caso, claramente no nível 4, portanto, seria neste caso mais para a direita, certo? Mais para a direita, isso. É o que todo mundo responde. É o que o pessoal não responde. Todo mundo acha que está no meio. Porque a gente pensa no nosso nível econômico, a gente pensa em pessoas muito mais milionárias, a gente pensa no Bill Gates, que é super milionário, ele é muito mais rico que a gente. Então, a maioria das pessoas, nós realmente temos perguntado isso de forma formal ou informal, e a maioria das pessoas responde que estão no meio. Aí, quando a gente mostra as fotos do Dollar Street, eles passam a entender que, não, na verdade eu estou mais para o nível 3 ou 4. Ainda mais se alguém que mora em Portugal, por exemplo, ou na Suécia, ou em qualquer lugar da Europa, normalmente eles já estão no nível 4 e nem sabem disso. Mas então, o que a gente mostra com Dollar Street? A gente mostra fotos como dados, que são fotos da vida real, da casa realmente de cerca de 350 famílias em 50 países diferentes, que nós mandamos realmente fotógrafos para a casa dessas pessoas para tirar foto dos itens dentro da casa delas. Por exemplo,
nós tiramos fotos de coisas do dia a dia, não é nada excepcional. Tiramos fotos da escova de dente, da pia, da cozinha, do sapato favorito das pessoas, do sapato que se usa todo dia, da planta, do copo, enfim, fotos de coisas até que pra gente pareceriam inúteis, como o chão, o teto, a parede, enfim, tudo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. A ideia com Dollar Street é mostrar o dia a dia das pessoas e não o extraordinário que a gente vê nas notícias da TV. A ideia é mostrar realmente o dia a dia. Aí a gente pegou todas essas fotos, colocou tudo na mesma plataforma, né, no website, que se chama dollarstreet.org. E aí separamos pelo nível de renda dessas famílias. E ao analisar as fotos, a gente acabou descobrindo que, uma família que mora na extrema pobreza, com uma renda muito, muito, muito baixa, na Índia, as coisas que eles usam, o pote onde eles guardam sal, o que eles usam como cadeira para as pessoas sentarem, está muito parecido com o que se usa na Nigéria também, para famílias muito pobres. Aí a gente foi e comparou com a China. Então, Índia, China, Nigéria, países diferentes, nesse nível, né, nesse nível mais baixo, todos eles tinham objetos muito parecidos para o dia a dia, ou soluções parecidas para o dia a dia. Aí a gente falou, então, peraí, vamos olhar como é que é para o pessoal mais rico. E meio que deu o mesmo resultado. As pessoas vivem de forma semelhante. Então a gente começou a olhar isso para todas as famílias do mundo inteiro e acabamos descobrindo realmente isso. Famílias, não importa onde as pessoas moram, famílias do mesmo nível de renda, acabam encontrando soluções semelhantes para o dia a dia, ou objetos semelhantes para o dia a dia. Para a gente foi uma descoberta sensacional, porque a gente achava assim, quem mora nos Estados Unidos com certeza mora muito melhor do que quem está na China. E agora a gente vê que não é bem assim, depende se a pessoa na China é rica ou não, depende se a pessoa nos Estados Unidos é rica ou não, né? Sim, é muito interessante ter essa perspectiva e é muito interessante ver realmente as fotografias iguais entre as várias zonas do mundo. E agora, se calhar, outra questão e que provavelmente é uma das razões pelas quais as pessoas também têm uma perspectiva errada em relação à posição que ocupam economicamente e a distância a questão em relação às pessoas mais ricas e às pessoas mais pobres, que é também muito importante perceber nestas questões qual é que é a diferença entre pobreza absoluta e pobreza relativa, porque muitas vezes é mais uma questão de desigualdade entre as pessoas em termos relativos, e não é que elas, onde estejam mesmo mal, estão numa boa posição, mas quando se comparam com outras pessoas, parece-lhes que estão numa posição muito pior do que aquela em que estão na realidade, não é? Sim, é verdade. Essa é uma questão realmente que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o que é a pobreza absoluta e a pobreza relativa, exatamente. Embora a gente tem que lembrar que quem vive em pobreza relativa mesmo, então digamos uma família bem pobre nos Estados Unidos, realmente uma família pobre nos Estados Unidos ou até mesmo em Portugal, não será uma família que a gente considera em extrema pobreza. Mas isso não quer dizer que a vida dessas pessoas é boa ou é fácil. Quem vive como digamos, né, na parte mais esquerda possível do Dollar Street, pessoas pobres, não importa em país que estão, com certeza não vão viver uma vida tão fácil assim, né? Então a gente tem que prestar atenção, embora não seja pobreza extrema, muito há que ser feito ainda para que essas famílias tenham uma vida mais confortável. Claro, e o mundo tem mostrado um progresso incrível, tanto para famílias em extrema pobreza, quanto para famílias em pobreza relativa. O mundo tem mostrado um progresso incrível nos últimos 20, 30 anos, mas que as outras pessoas, a gente que está aqui no nível 4, a gente não vê, a gente não sabe. É um progresso que acontece muito devagar, é um progresso que acontece pouquinho a pouquinho a cada dia, e a gente acaba não ouvindo muito sobre isso, né, nos noticiários ou na escola, que seja. Mas tem progresso. As estatísticas mostram realmente que menos e menos famílias hoje em dia moram na pobreza. Exatamente. E uma questão muito interessante, e eu gostava de me focar principalmente nos países, digamos assim, que estão menos desenvolvidos neste momento, porque depois também vou ter no canal o Sr. Olof
E agora espero não me enganar a pronunciar o nome. Olof Granström, é assim? Olof Granström. A Grandstrom, exatamente. Pronto, espero que ele não se chateie comigo em relação Não, à pronúncia do nome. E com ele gostava de me focar mais nos países mais desenvolvidos. Portanto, há uma questão interessante que é as pessoas, principalmente da esquerda política, que são aquelas que estão mais associadas às ideias de progresso e de humanismo e etc., infelizmente parece que têm uma ideia muito errada em relação à quantidade e à qualidade do progresso que houve, acham que o mundo está muito pior do que aquilo que está na realidade, e depois, por causa disto, parece-me também que é daqui que advêm muitas ideias contra o modelo económico que é o capitalismo, apesar de, graças ao capitalismo e à globalização, muitos países, como por exemplo nos asiáticos, ter havido um aumento muito grande das pessoas que fazem parte da classe média, por exemplo, não é verdade? Uhum. Sim, sim, é verdade. Olha, para te falar a verdade, o que nós descobrimos na Gapminder com a nossa pesquisa é que tanto pessoas que têm filiação, que têm tendências políticas mais para a esquerda quanto para a direita, todas essas pessoas têm digamos, uma concepção meio errônea do mundo. Já tem cerca de 10 anos que nós fazemos pesquisas com amostras representativas da população de vários e vários países. Já perguntamos no Brasil, Índia, China, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Turquia, já perguntamos em 14 países, na verdade. Várias perguntas relacionadas ao desenvolvimento global, desenvolvimento humano. E nós perguntamos, né, como dados demográficos dessas pessoas que respondem as perguntas, nós perguntamos qual é a sua preferência política, se é mais de esquerda ou de direita. No caso dos Estados Unidos, nós perguntamos exatamente se é republicano ou democrata. E o que a gente percebe é que pessoas dos dois lados, ou que estão no meio, ou não importa qual é a sua filiação política, todo mundo está errado quanto ao progresso humano no mundo. Nós fizemos exatamente essa pergunta, só para te dar um exemplo. A proporção de pessoas que vivem em extrema pobreza no mundo nos últimos 20 anos, aí nós demos 3 opções. Aumentou em dobrou, manteve-se relativamente o mesmo ou diminuiu para menos da metade. A resposta correta é diminuiu para menos da metade. Ou seja, a proporção, não é o número, a proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza no mundo nos últimos 20 anos diminuiu para menos da metade. Ou seja, o super progresso e a ajuda econômica dos países, globalização e tudo, ajudou as pessoas a saírem da pobreza. Mas as pessoas, não importa de que lado, né, que elas estão, não veem isso, eles não sabem isso. Então é isso que a gente está aqui para mostrar, que a Gapminder tenta fazer, é tornar as estatísticas a nível mundial e a nível nacional, e se possível a nível local também, mais fáceis de entender. A gente está aqui para realmente mostrar o que tem acontecido no mundo. É aquela história engraçada que o Hans Rosling também costumava falar de como havia mais probabilidade dos chimpanzés acertarem na opção correta do que as pessoas, não é? Exatamente, ele falava isso pelo seguinte: imagina que a gente vai no zoológico e coloca para o chimpanzé a mesma pergunta. A proporção de pessoas que não vivem mais em extrema pobreza aumentou, diminuiu e tal. Se a gente for perguntar isso para um chimpanzé e colocar numa banana A, ou noutra banana B, em outra banana C, a gente imagina que o chimpanzé escolheria de forma aleatória, né? Então seria 33% correta a resposta. Ele escolheria C, eles escolheriam, né? 33% do tempo. Mas a gente responde pior do que isso, pior do que forma aleatória. Ou seja, a gente descobriu aqui na Gapminder que tem alguma coisa, a gente tem até uma hipótese, né, que faz com que a gente tenha essa versão meio dramática do mundo na nossa cabeça, em que a gente acha que tudo tá piorando no mundo, que a população vai explodir daqui a alguns anos, e que, sabe, e que tudo vai falar que não houve progresso no mundo. Mas a estatística mostra o contrário. A gente realmente é sem noção. Todos os países responderam praticamente pior do que os chimpanzés. Só alguns responderam melhor, mas todo mundo responde pior.
Sabe que isso também é uma questão interessante que fala no factfulness, que é o viés da negatividade que as pessoas têm, porque isso também, infelizmente hoje em dia, no mundo moderno em que vivemos já não funciona tão bem, mas quando nós evoluímos, quando estávamos na savana e etc, dava jeito para nós termos uma espécie de um viés de negatividade, de dar mais atenção àquilo que estava mal em vez daquilo que estava bem, para ajudar a nossa sobrevivência. Portanto... Exatamente. Portanto, também há essa questão, não é? Que nós vimos também equipados, digamos assim, cognitivamente com estes viés para nos ajudar a sobreviver, que dava um jeito quando nós estávamos no Pleistoceno, mas hoje em dia no mundo moderno já não ajudam muito, não é? Exatamente, é um instinto, né? A gente, para sobreviver digamos, né, na selva, ou quando a nossa civilização começou a crescer um pouco mais, que nós ainda éramos, como se diz, que a gente caçava, né, caçadores, esse Sim. instinto de negatividade, de que as coisas vão dar errado, né, de que aquele leão vai vir ali e vai me comer, né, esse instinto ajudava. Mas agora a gente não precisa mais disso, né? Porque agora a gente já sobrevive para mais de 70 anos, em média, né? A população mundial. A gente sobrevive às piores doenças da infância. Então a vida mudou muito. A gente não precisa mais de ter essa visão negativa de tudo. A gente tem só que entender o que está acontecendo no mundo. Eu acho o seguinte: é importante ter extremistas, né? No sentido de... extremistas no sentido de é importante imaginar um mundo melhor, é importante a gente lutar pelos nossos ideais para que realmente as coisas melhorem. Mas para lutar por esse mundo ideal, as pessoas extremas que querem só as coisas boas, a gente tem que entender como o mundo está agora. Por isso é importante que a gente tenha uma visão de mundo baseada em fatos. E foi por isso que a Gapminder... o Hans Rosling, na verdade, junto do Ulla e da Ana, eles escreveram esse livro chamado Factfulness, que é esse que você tem mencionado, né? Uhum. E esse livro, ele é fantástico, acabou de ser lançado, chama Factfulness, que é 10 razões pelas quais que nós estamos errados em relação ao mundo e por que as coisas são melhores do que a gente pensa. Então, nesse livro a gente mostra 10 instintos que a gente tem, instintos que ajudavam a gente a viver, né, quando nós éramos caçadores e coletores, sim, né, digamos, sim, mas que agora acabam fazendo com que a gente crie uma visão de mundo meio dramática, porque a gente, do mesmo jeito que a gente tem essa necessidade, sabe, de comer doces e de comer coisas oleosas, que é uma delícia, a gente também tem essa necessidade de ter drama na vida. Uma vida sem drama é meio chata, né, digamos. Então, a gente descobriu que esses instintos fazem com que a gente tenha essa visão de mundo muito dramática. Então, no livro, a gente mostra factfulness, que é um hábito de se pensar de maneira diferente para que a gente não deixe que esse drama tome conta da nossa vida. Então, o livro é justamente sobre isso, como pensar de maneira diferente, como entender cada informação que a gente recebe, a gente pode criar um filtro, digamos, né, ou outra maneira de interpretar essas estatísticas que chegam para a gente. Uhum, exatamente, e eu vou também deixar o link para o livro depois na descrição do vídeo, para quem estiver interessado. Agora, passando para ideias erradas mais concretas que as pessoas têm e mais ligadas aos países menos desenvolvidos, que é, começando pela questão do aumento da população humana, porque as pessoas ainda continuam a ter muita ideia de que qualquer país que não faça parte daquilo que nós designamos como o primeiro mundo, as pessoas lá ainda têm filhos na ordem do 5 e do 6 e se calhar mais por casal. E depois há muita tendência, principalmente da parte das pessoas que tentam fazer ou combater as alterações climáticas e etc., de dizer que também, por outro lado, não só por causa do aumento da população, mas também por causa da ideia de que as pessoas ao redor do mundo, independentemente da situação económica em que estejam, contribuem igualmente para as alterações climáticas e para a poluição, quando isso é uma ideia completamente errada, não é? Sim, sim, é verdade. Essa é
Uma colocação muito boa que você trouxe. O que a gente descobriu é que tem uma... Com essas... Eu falei que a gente já está há 10 anos fazendo esse tipo de pesquisas, né, com as populações de vários países. Então, a gente fez... a gente tem feito centenas de perguntas de como as pessoas entendem que o mundo está, e ao analisar, né, o resultado dessas perguntas, que ninguém responde corretamente, como você disse, né, todo mundo responde pior que um chimpanzé, menos de 33% das respostas que estão certas. A gente descobriu que existe uma... como é que a gente fala? São concepções, conceitos muito errôneos sobre o mundo. E uma desses mega conceitos que estão errados, que a gente descobriu, é que todo mundo acha que a população do mundo vai só crescer, 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 e que isso vai trazer enormes problemas para o mundo, e etc. Realmente, a população mundial está crescendo, cresceu muito, né, nesse último século, né, no século passado. Nos últimos 200 anos, cresceu de cerca de 1 bilhão para 7 bilhões. Então, foi um crescimento realmente muito... Só nas últimas, digamos, 5 ou 6 décadas, cresceu mais de 3 bilhões de pessoas. Então, todo mundo está bem assustado como que a população está crescendo, né? Mas, o que a gente não percebe é que o que influencia a população, o tamanho da população mundial, é o número de filhos por casal. É o número de pessoas, não o número de pessoas que estão nascendo, simplesmente, mas o número de pessoas que estão nascendo para cada casal, né? Para cada mulher, digamos, né? Então, se cada casal tem mais de 2 filhos, tem, digamos, 3 filhos, então isso significa um aumento populacional, porque 2 pessoas vão ser substituídas por 3, tem uma pessoa a mais, né? Então isso significa crescimento populacional. Isso é o que estava acontecendo nas décadas anteriores, porque as pessoas, como se diz, a mortalidade infantil diminuiu, então os filhos começaram a viver, então acabou que estava tendo realmente muitos filhos sobrevivendo, então muito mais crianças do que adultos. Isso é como a gente está agora no mundo. As crianças vivem, né, graças a Deus, né, elas vivem muito, então a mortalidade infantil diminuiu. Mas espera-se, o que as estatísticas indicam é que, em média, cada casal no mundo tem 2 filhos. Isso é o que tem acontecido em todas as regiões do mundo. No início do século, realmente, as regiões mostravam que cada casal tinha 5 ou 6 filhos, realmente, pessoas no mundo inteiro. Mas isso diminuiu consideravelmente no último século, por várias razões, né? Tanto pela inserção da mulher no mercado de trabalho, quanto realmente porque a mortalidade infantil diminuiu, então os casais não precisavam mais de ter vários filhos para garantir que alguns iam sobreviver. Enfim, tanto ao acesso a contraceptivos. Então, realmente, são muitas as razões. O que importa é que o número de filhos por casal diminuiu, está em cerca de 2 agora, para cada casal tem cerca de 2 filhos, isso significa que o aumento populacional vai diminuir, ou seja, as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, a seção de demografia deles espera que até o final deste século agora, nós vamos ser 11 bilhões de pessoas na Terra. Nós somos 7 agora, é um pouquinho a mais, mas a gente está arredondando para baixo, né? Digamos que somos agora 7 bilhões de pessoas. Espera-se que cresça apenas para 11 bilhões. É muita gente, realmente, é um crescimento muito grande, mas não se espera que vai crescer muito mais que isso. Espera-se que a população se estabilize por volta desses 11 bilhões, considerando-se que a gente ainda vai ter cerca de 2 filhos por casal. Ou seja, se tudo acontecer do jeito que está acontecendo agora, e se a gente vê um crescimento econômico na África, que é a única região que ainda está com um número maior de 2 filhos maior que 2 filhos por casal, realmente espera-se que, em geral, a população tenha 2 filhos por casal e se estabilize por volta de 11 bilhões. É importante, realmente, a gente pensar, é muita gente mais que vai crescer, mas isso é inevitável. Não tem jeito a gente evitar que sejamos 11 bilhões de pessoas no mundo. Para evitar isso, teria que ter, sei lá, uma
uma mega bomba atômica que fosse matar muitas pessoas, seria um desastre horroroso. Se não acontecer uma coisa, um desastre horroroso desse, se tudo continuar do jeito que está indo agora, espera-se esse número de pessoas. Então é importante a gente saber isso para realmente falar sobre sustentabilidade. É assim que se fala em português? Sustentabilidade. Sustentabilidade. Sustentabilidade, perdão. Eu estou pensando em inglês. Sustentabilidade. É normal. Eu às vezes também me vêm coisas em inglês à cabeça por causa dos entrevistas. É verdade. E depois outra ideia também muito interessante e que também está muito bem explicada no livro é que as pessoas tendem muito a associar, principalmente neste momento político, em que há muito aquela questão do receio do efeito que a imigração de muçulmanos possa trazer para a Europa. As pessoas têm muito esta ideia de que a religião é uma das principais causas de as pessoas terem muitos filhos. Só que depois, na verdade, em países africanos em que ainda têm muitos filhos, alguns deles são predominantemente cristãos ou católicos ou qualquer coisa que derive do cristianismo e, portanto, não podemos fazer uma associação exclusivamente com determinadas religiões, como a islâmica, e depois, por outro lado, também outros países mais desenvolvidos que já atingiram o nível de 2 ou 2 ponto qualquer coisa filhos por casal, muitos deles também têm muitas pessoas religiosas e muitas pessoas de outras religiões que, entretanto, com o desenvolvimento económico, tecnológico e etc., apesar de antes terem tido uma média de 5, 6 filhos ou mais, e eventualmente com o tempo reduziram para 2, não é? Portanto, não é propriamente uma questão que seja muito influenciada pela religião, pois não? Olha, essa é uma questão muito importante, porque essa realmente é uma visão errônea que a gente tem de outras religiões ou outras culturas. O que determina realmente, o que a gente tem visto, já tem décadas e décadas que o Hans tem mostrado isso no mundo inteiro. Ele já mostrou isso em Portugal, já falou isso em português, já falou isso em alemão, já falou isso em inglês para todo mundo ouvir, que as estatísticas mostram que as religiões não têm influência nenhuma no número de filhos por casal. É assim, os países que apresentam maior número de filhos por casal são os países mais pobres. São famílias que estão vivendo em pobreza extrema. Famílias pobres tendem a ter mais filhos. São também vários motivos, tem várias hipóteses, existem vários artigos acadêmicos sobre isso, mas as estatísticas mostram isso. Quando os casais vivem em extrema pobreza, eles acabam tendo muitos filhos para compensar por aqueles que podem vir eventualmente a morrer, né, porque não têm acesso a um sistema de saúde, e também simplesmente para servir como força de trabalho depois também. O que é importante para entender, né, essa questão de ter muitos filhos ou não, é simplesmente o fator econômico. Não tem nada a ver com cultura e não tem nada a ver com religião. Isso é o que as estatísticas mostram. Então, exatamente essa é a questão do factfulness, que é esse hábito de se pensar de outra maneira, de ver o que as estatísticas estão mostrando. É muito interessante entender como que a gente acha que países islâmicos ou até católicos, realmente eles gostam de ter muito filho, então acaba tendo muito filho. Na verdade, não é verdade. O que influencia mais é se a família vive em pobreza ou não. Uhum, exatamente. E depois, outra questão em termos de progresso que nós temos verificado, mesmo nos países mais pobres, é que, apesar de muitas vezes as pessoas olharem para determinados trabalhos que as pessoas têm lá, como por exemplo, um dos trabalhos que vem à cabeça mais facilmente é aquilo que as pessoas fazem nas sweatshops, que realmente, em comparação com aquilo que temos nos ditos países do primeiro mundo, são trabalhos ainda um bocado mais pesados do que aquilo que é normal ver cá. Mas mesmo assim,
é importante também ter em consideração que, apesar de tudo, quando esses trabalhos surgiram, as pessoas começaram a preferir fazer esse tipo de trabalhos porque a alternativa a isso, mesmo assim, para as pessoas que não têm muita formação, que não estudaram muito, mesmo as alternativas são piores, como, por exemplo, trabalhar nos campos ou trabalhar, por exemplo, em minas e etc, etc. Não é verdade? Portanto, até mesmo nesse aspecto houve algum progresso. Sim, sim. A questão dos sweatshops são, digamos, aparece muito, né, na televisão, na mídia, nos noticiários, ou, quer dizer, hoje em dia a gente vê isso mais no Facebook, né, ou no Twitter. Então, a gente acaba colocando esses exemplos dos sweatshops na nossa visão dramática do mundo. Realmente, se os trabalhadores de sweatshops não têm boas condições de trabalho, recebem pouco ou são praticamente escravizadas, né, realmente é um problema que se tem que combater. Mas a gente tem que levar em consideração o quê? Quantas pessoas no mundo trabalham dessa maneira? Realmente existem quantos sweatshops no mundo? Existem, sabe, é muita coisa que a gente tem que avaliar para virar e falar se os sweatshops são realmente o grande problema da humanidade nesse momento, sabe? Então, eu não estou dizendo que não podem vir a ser um problema, mas existem também várias fábricas de tecidos, digamos, né, de produtos no mundo que dão realmente boas condições para os trabalhadores. Então, como se diz, tem muito a ser considerado quando a gente fala de sweatshop. Não é simplesmente achar que o negócio é horrível ou achar que é uma coisa realmente muito boa, porque agora essas pessoas não estão na pobreza extrema. Pô, existem, sabe, são inúmeros fatores a serem avaliados, né? Exatamente. E outra questão que também me parece que acho que é uma ideia muito errada que as pessoas têm, que é de associarem a ideia de a vida que as pessoas levam nos países mais pobres implicar que a esmagadora maioria delas, ou até praticamente todas, não têm qualquer tipo de acesso à água potável, nem à eletricidade, apesar de, claro, os sistemas elétricos em países menos envolvidos não serem tão bons e haver muitas falhas de eletricidade, etc., mas que não têm... Para muita gente, estas pessoas não têm de todo acesso à eletricidade e até, noutros casos, à internet e a todo esse tipo de comodidades. Mas mesmo a esse nível, e como eu estava a dizer agora, há cada vez um maior número de pessoas, mesmo em países com piores condições, a ter acesso, pouco a pouco, a estas comunidades, não é? Sim, sim, é verdade. O que as pessoas não sabem, porque eles não veem as estatísticas, é que, na verdade, a maioria da população mundial hoje tem acesso a essas coisas básicas que a gente precisa para viver, como acesso à água potável, ou instalações sanitárias que são boas, que não transmitem mais doenças, né? A maioria, mais de 80% da população mundial hoje em dia tem acesso à eletricidade. Como você disse, pode realmente ser uma eletricidade que falha de vez em quando, mas dá para recarregar um celular, dá para, por exemplo, ter uma geladeira para manter como você diz, para manter a comida, ou acesso a sistema de saúde, onde eles recebem vacinação. A maioria das pessoas, das crianças no mundo hoje são vacinadas. Então, a gente não vê isso, a gente só ouve falar de países desenvolvidos, todo mundo consegue aquilo que eles precisam, e nos países, no resto do mundo, né, digamos, falta eletricidade, falta água, falta tudo. E não é bem assim, a maioria das pessoas no mundo hoje tem acesso a produtos e serviços básicos necessários para a vida, para se viver normalmente. Então, realmente, isso que você falou você está muito a par das estatísticas mundiais. Estou impressionada. Li o livro e também tenho lido os livros do Steven Pinker e etc. Maravilha. O livro do Steven Pinker também é realmente muito bom. A gente nem sabia, na verdade, mas acabou que a gente fala, o livro do Steve Pinker e o Factfulness falam de assuntos similares, né? Sim, então, sim. Os dois falando sobre o progresso no mundo e falamos de maneira diferente, né? O Steven Pinker fala de uma maneira mais
digamos, técnica, eu imagino, né? E ele associa também mais à questão psicológica científica. Portanto, tenta explicar mais dessa maneira o progresso. Em vez de ser só dados, digamos assim. Sim, o que é um ótimo complemento, eu acho, né? Porque o Factfulness fala de uma maneira mais informal, eu acho, né? E oferece dicas de como entender os fatos daqui para frente, né? Eu acho os 2 livros muito brilhantes. Sim, são mesmo muito bons. E já agora, e também que é outra coisa que vem também nos livros do Steven Pinker, em relação às guerras e à estabilidade política, porque depois, mais uma vez, quando se fala de guerras, as pessoas têm a percepção, há esta situação agora na Síria, no Iémen, em alguns países africanos em que há muita instabilidade política, e o Boko Haram, e etc, etc, e as pessoas têm uma percepção muito errada de que, em vez de, por exemplo, a guerra na Síria ser um pequeno pico numa curva descendente em termos de guerras a nível mundial e principalmente guerras entre grandes potências terem desaparecido completamente do mapa desde há 60, 70 anos, pronto, pode-se considerar talvez a guerra entre os Estados Unidos e a Coreia, se calhar como envolveu a China, ainda uma guerra entre grandes potências, mas a partir daí isso desapareceu completamente e, portanto, hoje em dia cada vez mais temos conflitos mais pequenos, que são cada vez mais localizados e que envolvem essencialmente mais guerras civis em países que têm grande instabilidade política, não é verdade? Isso, exatamente. A nível mundial, as mortes causadas por conflitos diminuíram incrivelmente, mas como a gente está vivendo nesse tempo de agora, né? Em 2018, a gente ouve nas notícias e acha que, meu Deus, o número, olha o que está acontecendo, o número de gente morrendo está aumentando. É uma coisa terrível que está acontecendo. A gente tem que lutar contra, realmente. Mas, vendo as estatísticas, a gente vê que houve progresso nessa área, que é menos e menos gente, digamos, morrendo a nível mundial, se considerarmos as outras guerras do passado também, né? E sabe o que é mais interessante? É interessante você falar dos conflitos e guerras. Outra estatística que as pessoas também entendem errado, né, ou não sabem, é do número de mortes causadas por desastres naturais. Também é outra estatística que diminuiu consideravelmente, diminuiu para menos da metade o número de gente que, não estou nem dizendo a proporção, é o número de gente que morre por causa de desastres naturais. Nós, os seres humanos, aprendemos a lidar com os desastres naturais, aprendemos a ter casas e prédios que são mais... que, como dizem, que não caem, né, quando tem tremor de terra, ou aprendemos a lidar um pouco melhor quando há tufões ou tsunami, mas a gente não vê isso acontecendo, né, a gente vê tsunami na Ásia, a gente vê terremoto no Nepal, terremoto do Haiti, a gente acha que tem muito mais pessoas morrendo, mas na verdade é que, apesar dessas mortes serem péssimas, claro, né, poderiam ser evitadas. A verdade é que a gente já alcançou um progresso incrível em evitar mais e mais mortes por causa dos desastres naturais. Essas estatísticas são, na verdade, maravilhosas e o mundo não sabe sobre isso. Então, eu estou muito feliz que você está aqui me perguntando sobre isso para que mais pessoas aprendam sobre isso. Exatamente, foi por isso também que eu tentei arranjar entrevistas com pessoas da Gapminder, porque é uma das principais organizações que está por trás da divulgação desse tipo de dados. Pois é, e realmente agora que fala dessa questão das catástrofes naturais, até mesmo em termos das pessoas que são mortas por relâmpagos, é uma estatística interessante que também tem diminuído, e se calhar as pessoas também não reparam porque ninguém passa os dias delas a pensar, olha, hoje passei mais um dia sem ser morto por relâmpago. É verdade. Não, a questão é assim, né, a gente não pensa nisso, né, em todas as maneiras das quais você pode morrer, né, todos os dias, eu imagino. A questão é que, às vezes, a gente acaba, como é que fala, pensando mais em um assunto ou outro, quando a gente vê um noticiário na televisão, ou quando a gente vê os amigos comentando no Facebook, ou quando a gente, por exemplo, está na sala de aula e o professor comenta alguma coisa que aconteceu, alguma tragédia que aconteceu.
Mas o importante é lembrar que essas tragédias das quais a gente escuta são tragédias extraordinárias, são coisas que acontecem, por mais que a gente escute no noticiário das 8, das 9, das 10 e depois ao meio-dia, quando a gente está almoçando, a gente escuta sobre isso de novo e a gente comenta com todos os amigos. Parece que essa coisa está acontecendo muito e todo dia, mas na verdade não é. É uma coisa extraordinária, são eventos extraordinários que a gente vê na televisão ou que a gente vê nas novelas, não é aquilo que acontece no dia a dia. É isso que eu acho que é o mais importante que o Factfulness traz pra gente, é entender que esses eventos são extraordinários. O dia a dia da nossa vida é muito mais... são coisas que a gente não se fala muito porque todo mundo está vivendo a mesma coisa. Então, a gente acaba não percebendo essas pequenas mudanças que acontecem devagarinho no mundo. Como eu já disse, o número de pessoas saindo da pobreza extrema é uma coisa que demorou muito para acontecer, está demorando. Ou até mesmo essa questão da gente ter menos filho, né? Em média, são 2 filhos por casal. É uma grande mudança que aconteceu desde o início do século passado para cá. Diminuímos de 5 filhos por casal, a nível mundial, para 2. Passamos por, 5, 4, 3, para chegar até agora 2. Demorou 100 anos para ter essa mudança, e é uma mudança incrível que traz o quê? Influências, traz consequências gigantes para a população mundial, mas que a gente não percebe porque demorou 100 anos. O importante, então, realmente não deixar essas notícias extraordinárias criarem uma visão de mundo muito dramática. Esse é o ponto do Factfulness. E mesmo assim, 100 anos, se formos a colocar 100 anos na escala da existência do ser humano... Não é nada. Não é nada, é 0,0000 não sei quanto 1%. Exatamente, exatamente, tem toda a razão. Ok, então, e agora outra questão. Porque... uma das coisas que me parece que mais contribui para o desenvolvimento dos países é o acesso das pessoas e de uma percentagem cada vez maior da população à educação, e a boa educação. E uma das coisas que também se verifica hoje em dia, cada vez acontece mais facilmente, é pessoas em países menos desenvolvidos também terem cada vez um acesso mais facilitado a gadgets como smartphones e etc. E, portanto, hoje em dia, através dos smartphones e com uma ligação à internet, outra coisa que também se pode conseguir facilmente é as pessoas por si próprias e através daquilo que cada vez mais existe, que são os cursos online, que até são disponibilizados cada vez por um maior número de universidades e até universidades de elite e tudo, de universidades de topo mundial. As pessoas com este acesso a estas coisas básicas, como o smartphone, que são cada vez mais básicas, digamos assim, também podem aproveitar essas ferramentas para tentarem progredir economicamente e para sair da situação precária em questão, não é? Adquirindo novas competências, por exemplo. Sim, os exemplos que você está dizendo são realmente muito importantes e se aplicam, digamos, né, a pessoas que já estão no nível médio a mais alto até, né? A gente esquece, às vezes, que até para quem vive numa situação mais pobre ou na zona rural, ter acesso à internet e a um telefone é uma diferença gigante na vida deles e é uma coisa que a maioria da população realmente já tem. Por exemplo, por mais que existem alguns casos de pessoas que vivem, digamos, no nível 1, né, em pobreza, quase pobreza extrema, que eles têm acesso a um telefone, por exemplo. E eles têm acesso a telefone, pode não ser um smartphone, pode não ser um touchscreen, mas tem acesso a um telefone que manda SMS, que às vezes conecta à internet, e com isso eles podem conseguir, por exemplo, um microcrédito para conseguir expandir um pouco a sua plantação, ou comprar uma bicicleta e levar os seus produtos para a cidade, para diminuir o tempo que eles demoram para vender os seus produtos no mercado. Então, só de ter acesso a esses gadgets que você falou, né, aparelhos desse tipo, já faz uma diferença gigante na vida de pessoas mais pobres também. Imagina, então, na vida de outras pessoas que já têm um pouco mais de acesso à educação, à internet, a um computador. As possibilidades que a globalização está trazendo para o mundo e para a gente hoje são inúmeras, né? Outro exemplo até que eu achei interessante é pessoas
que vivem em situações mais precárias, né? Digamos, pessoas na zona rural que são pobres e que têm acesso a um telefone, eles têm uma chance maior de sobreviver em casos de situações de emergências de saúde. Porque a partir do momento que você tem um telefone, você tem como pedir ajuda de maneira mais fácil. Ou seja, acesso ao telefone, celular, né, à internet, está ajudando até a salvar vidas de pessoas mais pobres. Então, realmente, essa popularização da informação e dos aparelhos celulares, sem dúvida nenhuma, está trazendo progresso para todos os níveis de vida. Mais um bom exemplo, como coisas pequenas que às vezes as pessoas não levam em consideração a fazer esse tipo de análise podem mudar tanto a vida das pessoas e principalmente das pessoas mais desfavorecidas, não é? Exatamente. E agora, então, só para terminar, também já estamos quase a atingir 1 hora e também não sei quanto mais tempo é que me pode dar, porque por mim podíamos continuar aqui mais 2 ou 3 horas que eu não me importava nada. Seria um prazer. Depois vou ter mais 1 hora com o Sr. Olof para falar de outras questões. Portanto, e agora, ok, eu vou colocar isto se calhar de uma forma um bocado piedética, mais para o fim, porque também fala no livro que é, em termos de as pessoas terem a tendência para associar muito o modelo político que está implementado num determinado país e o progresso que esse país é capaz de fazer. Porque num livro, a determinado ponto, eu reparei que o Sr. Hannes Rosling diz que, através de estudos que fizeram, que repararam que não é necessariamente verdade que um sistema democrático conduz a mais progresso, necessariamente, não é? Embora haja uma certa tendência para isso acontecer, e também não é necessariamente verdade que outros tipos de modelos políticos não possam conduzir a alguma forma de progresso na população. Portanto, só para esclarecer, que é para ver se o Sr. Hannes Rosling não está aqui a defender o Hitler de alguma maneira. É verdade. O que a gente vê, na verdade, porque é muito difícil manter uma posição neutra, tratando-se quando a gente está falando de progresso humano, né, ou de progresso a nível mundial. A Gapminder nós somos, né, uma fundação neutra, né, tanto em termos políticos quanto econômicos. Você deve até ter percebido que eu tento não falar muito, né, de esquerda ou direita, ou de países democráticos ou com ditaduras, enfim. A nossa ideia é tentar manter uma neutralidade. Então, a única coisa que a gente faz é analisar as estatísticas. Então, a gente pega estatísticas econômicas de países que vivem em democracia e de países que não vivem em democracia e é isso que as estatísticas mostram, é isso que você mostrou aí no livro, que não é realmente a gente não vê progresso econômico apenas em países que vivem em democracia. O que a gente vê, que as estatísticas mostram, não relação de causalidade, mas que há uma relação, é que países que investem a nível social, com o passar do tempo, acabam demonstrando também mais progresso econômico. Isso é uma correlação que existe entre as estatísticas e que é simplesmente completamente revelador, digamos. A gente vê que quando os países investem em educação para as crianças e em saúde, principalmente para as crianças, e em melhores condições para as mulheres, há progressos econômico no país também. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer e defender, mesmo o Hans não estando aqui, eu posso dizer que realmente isso a gente vê nas estatísticas, e o livro fala isso também. Não, mas eu acho que foi importante esclarecer isso, porque hoje em dia há muita gente que, se alguém disser alguma coisa que pode parecer minimamente que está a defender alguma coisa
relacionada, nem que seja muito vagamente com ditadura, é logo o Hitler, e o Hitler, como o Trump é o Hitler e a Le Pen é o Hitler. É verdade, é verdade. Portanto, acho que é preciso ter um bocado de cuidado hoje em dia com estas coisas. Concordo totalmente. Pronto, Fernanda, eu ia-lhe só pedir então, para agora antes de terminarmos, se quiser dizer às pessoas o que é que faz a senhora concretamente na Gapminder, talvez alguma coisa interessante que neste momento estejam a trabalhar na Gapminder, e depois também no fim, por favor, mostrar o livro para a câmara, que é para as pessoas verem que eu não tenho aqui, eu tenho o e-book, portanto não posso mostrar. Será um prazer. Bom, eu sou Fernanda, chefe de operações da Gapminder. O que eu faço é coordenar todos os nossos projetos. Os nossos projetos visam, né, trazer uma visão de mundo baseada em fatos. Para vocês, a gente tem uma ferramenta que se chama Gapminder Tools, que são as ferramentas onde a gente mostra os dados de forma mais, digamos, mais técnica, onde você vê aquelas bolhas se movendo e você vê que cada país representa uma bolha. Nós temos também outros gráficos que mostram linhas, outros gráficos que mostram a distribuição econômica do mundo como uma montanha. Então, tem vários gráficos nesse Gapminder Tools. Nós temos também o Dollar Street, que é o meu favorito de todos, que é lindo, que mostra fotos como dados. Eu sou apaixonada por esse projeto, eu estou colocando a minha própria casa lá. Minha casa do Brasil já está lá, e agora eu estou colocando também a minha casa aqui na Suécia, as fotos daqui de casa. E além disso, nós temos também o Gapminder Test, que é o teste da Gapminder, que tem 13 perguntas sobre o mundo, sobre desenvolvimento humano. E eu gostaria de chamar todo mundo para ir lá e responder. E quem responder todas as 13 perguntas corretamente ganha um certificado lindo da Gapminder que mostra que você sabe os fatos básicos do mundo. E para concluir tudo isso, para colocar todo o nosso pensamento, né, como que o mundo mudou e como é que a gente deve pensar em relação ao mundo, nós lançamos esse livro, que foi escrito pelo Hans Rosling, Ulla e Ana, que chama Factfulness, que você está vendo aí, vocês estão vendo aí, então, né? Esse que eu estou mostrando é a versão em inglês. O livro foi escrito em inglês e está sendo traduzido para 24 línguas, inclusive para português, e vai ser lançado daqui a algumas semanas em português. Então, fiquem de olho, se você preferir ler em português. E ele também existe em audiobook. É muito, muito legal ouvir em audiobook também. Eu gosto muito de audiobooks, e esse daqui ficou maravilhoso em audiobook também. Então, Factfulness. Exatamente, muito obrigado. E tem aí também uma frase muito bonita do homem mais rico do mundo. Portanto, para as pessoas verem que os ricos não são todos uns sacanas também. Sim, o Bill Gates escreveu no livro essa primeira frase aqui, que é um dos livros mais importantes que ele já leu no mundo, que é um guia indispensável para se pensar claramente sobre o mundo. Aqui, ó, Bill Gates disse isso. Exatamente. Pronto, Fernanda, muito obrigado. Queria muito agradecer-lhe por ter estado aqui hoje connosco. Eu depois vou-lhe fazer saber quando sair a entrevista no YouTube, porque eu, entretanto, ultimamente tenho tido muitas entrevistas e estou a tentar pôr 2 por semana, portanto, assim que sair no YouTube eu faço-lhe chegar. E pronto, mais uma vez obrigado, e espero que continuem com o excelente trabalho na Gapminder, que é uma organização que eu admiro muito. Que bom saber disso. Muito obrigada pela oportunidade. Gostei muito de falar com você e espero que a entrevista dê muito certo. É um grande prazer falar com você. Muita boa sorte para falar quando você conversar com o Olof também. Ok, muito obrigado. Obrigada, tenha um bom dia. Bom dia. If you appreciate my work, please consider supporting me on Patreon at patreon.com/thedissenter. Thank you.